E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellington, professor de mecânica de automóveis. E eu vim trazer para vocês hoje uma super dica. Tem muita gente aí que pergunta sobre a diferença dos quais tipos de câmbios que existem, né? Claro que existem diversos tipos de câmbio, porém hoje a gente vai falar especificamente desse câmbio aqui, que é o câmbio manual, né, o normalzão, o comunzão. E depois tem um câmbio automatizado. E depois tem um câmbio automático do CVT. Tá? Existe uma diferença entre esses aí. Então são basicamente, se for levar em consideração, 4 tipos de câmbio. Beleza? Então vamos lá, vamos focar nesse aqui. Vamos entender. Esse câmbio, que é o câmbio convencional, ele trabalha com engrenagens, certo? Então como essas engrenagens trabalham? Olha só. Aqui ó, eu tenho a seleção das marchas, que é feita através dessas luvas aqui ó. Aqui eu seleciono uma marcha para cima, ou a primeira para baixo, a segunda para cima, a terceira e a quarta é aqui ó. Terceira, quarta, beleza? A quinta é feita aqui fora, com essa capa aqui no lugar montada, certo? O que acontece? Dentro dessa caixa ela tem um garfinho aqui ó. Ela tem um garfinho aqui ó. Que esse garfo aqui seleciona a marcha. Então ele vai para cima ou para baixo, para um lado e para o outro, e aí seleciona a marcha com o garfo aqui no lugar, certo? Ele engata primeira ou segunda, terceira ou quarta, quinta ou ré. E aí ele é feito através disso aqui, ó. Aqui chega um cabo aqui, que você lá na alavanca passa a marcha e o cabo direciona a força que você faz lá para cá, e aí você consegue passar a marcha, beleza? Alguns não são cabos, alguns são tirantes, né, que seriam os cabos, porém, de metal, né, de aço, vamos dizer assim, como se fossem umas barras de ferro. Porém, esse aqui usa esse sistema de cabos, beleza? Então, olha só, aqui nesse sistema que é o convencional, nós usamos as engrenagens, tá? No sistema automatizado, a gente vai usar o mesmo sistema de engrenagem, porém, o que faz essa seleção aqui não é mais um cabo ou algo do tipo, é um robô que fica aqui em cima. Então é substituído essa peça daqui, colocado uma peça com um robô aqui em cima. E é o robô que faz essa seleção, certo? E como é que ele sabe a hora certa de passar a marcha, a hora de pisar na embreagem, isso tudo? Então olha só, essa caixa convencional, ela não tem sensores assim, ela tem somente um sensor de ré, beleza? Essa outra caixa com robô, ela tem sensores que marcam a posição de cada marcha, né? Então quando você seleciona na alavanca, naquela alavanca existe um sensor que ele vai ler a posição que você colocou a alavanca e aí ele vai mandar o robozinho atuar aqui, através das solenoides, com a pressão hidráulica. Então ele vai liberar uma pressão hidráulica aqui e vai fazer com que uma marcha entre ou saia, né? Vamos dizer assim. Ou seja, que encaixa uma marcha ou que desencaixa uma marcha, que engate ou desengate, beleza? Então, falando de uma maneira um pouco mais fácil, né, para a gente poder entender, essa questão do robozinho que fica aqui trabalha sob pressão de óleo, pressão hidráulica, tá? Existe normalmente um óleo específico, que seria o CS Speed, da marca Tutela, né, que é o próprio aí apropriado para esse tipo de câmbio. Não o que vem aqui dentro nas engrenagens, tá? O que vem aqui dentro das engrenagens seria, cada carro tem o seu tipo aí. Mas normalmente o que trabalha no robô, fazendo a parte hidráulica, né, do robô funcionar, é o óleo da CS Speed, né, que é um óleo que custa em média R$200 1 litro, tá? É só para vocês terem uma noção aí. E usa exatamente 1 litro, então não é tão caro se for olhar para esse lado, né? Então esse robôzinho aqui em cima, ele vai saber a hora de passar, por quê? Ele vai comparar, a central ela vai trabalhar lendo as informações o tempo todo, tá? Informação de rotação do motor, velocidade do carro. Então, através da rotação do motor e a velocidade do carro, por exemplo, ela vai saber que o carro está, por exemplo, de primeira e está na hora de passar para a segunda, certo? Então, através dessas informações, desses sensores, é que ela vai fazer a troca de marcha. E quem vai pisar na embreagem? Vamos entender então? Chega mais para cá. Aqui, ó, nessa parte interna aqui, seria onde trabalharia, no caso, a embreagem, correto? Aqui dentro existe um atuador. Nesse aqui, ó, é através da alavanca. A gente mexe a alavanca aqui com um cabo e aí ele atua a embreagem quando você pisa lá. Nesse caso, ele não tem pedal de embreagem. Quem faz também é o robozinho. Então, ele libera uma pressão de óleo para um atuador que tem aqui, que ele fica para trás. Quando ele aciona, ele empurra aqui, passa a marcha,
volta, tira o pé da embreagem. Na verdade, quem está pisando na embreagem, vamos dizer assim, seria o robozinho, né? Não seria o correto falar pisar na embreagem, mas seria correto acionar a embreagem, que é através de um atuador que fica exatamente aqui, beleza? Então, olha só. Então, esse aqui é o atuador hidráulico, tá? Ele vai ficar dessa maneira lá, ó. Quando o robozinho liberar uma pressão hidráulica, vai entrar óleo nesse orifício aqui e vai fazer pressão. Então, ele está aqui, como vamos dizer assim, retraído. Quando entrar a pressão aqui, ele vai empurrar isso aqui para frente, certo? E aí ele vai pisar na embreagem e o robô vai voltar ao normal aqui quando você tirar o pé da embreagem, né? Quando, no caso, o robozinho deixar de acionar a embreagem. E aí ele vai fazer, toda vez que passar a marcha, acionar essa peça aqui, que vai estar fazendo o papel de pisar na embreagem, beleza? Aqui dentro tem as outras engrenagens, né? Aqui da quinta e ré, tá? Aqui o outro conjunto de engrenagens. E no caso do câmbio automatizado, o princípio vai ser esse mesmo aqui de engrenagem. Agora vamos entender o câmbio CVT. Como seria o trabalho aí do câmbio CVT? Vamos imaginar o seguinte: na sua bicicleta, quando você coloca na frente, na coroa pequena, a marcha fica bem levinha, ou seja, você pedala várias vezes e quase que não sai do lugar, não é isso? Então, no carro é mais ou menos assim. A marcha que está, o eixo que está vindo do motor, ela fica pequena. Então, essa aí seria como se fosse uma polia variável, como se fosse uma polia igual a essa, tá? Existe uma correia aqui, uma corrente, porém uma corrente de metal muito resistente, tá? Aguenta muito torque, vamos dizer assim. E aí, ela vai ficando pequena ou maior aqui, ó. Quem vai ficando pequena? Tem uma outra polia atrás dessa aqui que vai afastando uma da outra e ela vai chegando para o centro. E quando chega a hora, por exemplo, de mudar a marcha, que vai mudando, você não sente ele dar aqueles trancos mudando a marcha. Esse é o câmbio CVT, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai passar aqui, fechar, abrir aqui, vamos dizer, uma polia, distanciar uma da outra, e aí a corrente que está aqui vai vir para o centro, ou seja, ela vai ficar pequenininha aqui. Quando, de acordo com o que você vai acelerando, o que vai acontecendo? Ela vai aumentando aqui o tamanho e diminuindo a outra, entendeu? E aí é esse trabalho, vamos dizer assim, que vai acontecer. Da mesma forma que acontece aqui, ó. Então, na engrenagem da primeira marcha, olha só, se for olhar o tamanho da engrenagem é muito grande aqui na secundária e na primária é pequenininha, olha só, que a que vem do motor é pequenininha e a que vai para o conjunto secundário é maior. Depois, a próxima marcha, que é essa aqui, a segunda, já é um pouco maior do que a primeira, a engrenagem, porém a de lá é um pouco menor do que a primeira. E aí vai sucessivamente. Então isso, no caso do câmbio CVT, ele não acontece trocando de uma engrenagem para outra. Ela acontece mudando o tamanho da engrenagem, que seria isso aqui, ó, o tamanho da polia, né? Então essa polia vai mudar de tamanho e vai alterar a marcha. Então seria como se você não sente a troca de marcha, vamos dizer assim. E o câmbio, o pessoal chama aí, né, os câmbios, aquele outro que usa aquele olhinho vermelho e tal, né, que eles falam, não, esse aqui é o câmbio automático original, que eles falam, é o genuíno original, é genuíno câmbio automático, né, às vezes um pouco de falta de informação sobre nomes ou algo do tipo, né, mas aquele câmbio lá, por exemplo, os câmbios que usam na linha Toyota, né, que tem até a quarta marcha, esses câmbios aí, eles trabalham com pressão de óleo também, porém, ele não tem a embreagem, que é a embreagem que a gente conhece aqui, a disco, tá? Ela é o conversor de torque que faz o papel da embreagem. Então, ali dentro do conversor de torque, existe ali umas aletas, existe uma turbina, que de acordo com o que você acelera, ela joga pressão de óleo naquela turbina e acelera a velocidade da turbina. E aí ele faz ou o carro andar mais ou andar menos, beleza? Então, carro automático também canta pneu, tá? Não é só carro com embreagem assim normal que canta pneu. De certa forma, o carro automático, ele, vamos dizer assim, tem a embreagem, tá? Que é a embreagem feita através do conversor de torque. Porém, se você permanecer com o carro, por exemplo, no P, ele está parado, então você está ok, né? Quando você coloca o carro no D, para você sair com o carro, você parou no sinal, por exemplo, ficou lá 1, 2 horas que seja com o carro parado no D, com o pé no freio. Não está desgastando a embreagem, porque ele não tem uma embreagem para desgastar. Já esse câmbio aqui, que tem uma embreagem com atrito, ele está sendo desgastado, então corre o risco de sofrer um superaquecimento
No caso dos câmbios aí automatizados, que tem sensor de temperatura também no câmbio, ele vai marcar uma temperatura elevada e aí ele vai dar falha no câmbio, o câmbio vai parar onde estiver, beleza? Então não é ideal o câmbio automatizado ficar com ele parado muito tempo no D, tá? Quando você está lá, não tem mais o que, está parado, por exemplo, no sinal que vai demorar muito para abrir, ou encostou, mas não vai desligar o carro, você coloca ele no N, deixa o carro no N, porque aí não vai ter papel da embreagem acionando, beleza? Então seria essa aí a nossa aula de hoje, a diferença entre os câmbios, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, entre em contato com a gente aí, fechou? Valeu, galera!